Não é os demais Judas. Existem por volta de 5 a 6 Judas citados na Bíblia. E esse Judas aqui é o que diz no seu verso 1. Leamos o verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas é servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago, sendo que Tiago vai falar em sua epístola que ele é irmão de Jesus. Ou seja, 3 irmãos aqui. Judas, Tiago e Jesus. E Judas, ele gosta do número 3. Ao decorrer da epístola, a gente vai ver sempre o número 3, a começar pelas citações. Judas, Jesus e Tiago. E aí ele vai dar 3 ênfases que são o destino da igreja, o propósito da igreja, que é o quê? Ser chamado. Segundo, amados. E terceiro, guardados. Chamados, todos nós somos, meus irmãos. Deus quer que todos sejam salvos. Então, Deus chama a todos. Provérbios 8 vai dizer que a sabedoria anda pelas ruas, querendo convencer. Quem é a sabedoria ali? O próprio Jesus. Todos nós somos chamados. Quando você vai lá e entrega um currículo numa empresa, você aguarda ser chamado. E quando você é chamado, você recebe o seu propósito. Você vai limpar aqui, você vai ser o gerente, você vai ser o boy, vai rodar tudo. Então, precisamos estar atentos e saber que somos chamados. Uma vez chamados, devemos trabalhar. Aí devemos nos oferecer. Qual é o meu propósito? O que eu posso fazer aí? Segundo, amados. Nós somos amados. Temos que entender que somos amados pelo Senhor. João, o apóstolo, ele vai dizer em seu evangelho que ele era o discípulo amado. Mas quem escreveu? Ele mesmo, porque ele se entendia como amado do Senhor. E nós podemos nos entender também como amados do Senhor. E a terceira palavra aqui que Judas dá é guardados. Nós somos guardados. Israel tem um guarda, e a igreja também. Guardados pelo Senhor Jesus, confiados por Deus. Amém? E agora, Judas dá mais 3 palavras. No versículo 2, misericórdia, paz e amor. Aqui é a bênção apostólica. E o legal é que é diferente dos apóstolos, Pedro e Paulo, que usava sempre o nome graça, que é a graça do Senhor Jesus, mas Judas não, Judas usa misericórdia, paz e amor, sejam multiplicados. E então chegamos no versículo 3. No verso 3, leamos: amados, enquanto me empenhava para escrever acerca da salvação que nos é comum, pausa aí, salvação que nos é comum. Judas, ele queria escrever sobre isso. O que é salvação comum? Vou dar um exemplo. O mundo está em trevas, pegando fogo, enxofre, terremoto, guerra, e você está desesperado, cansado, suado, não aguenta mais. Aí vem o ônibus lá embaixo, com o título Jerusalém Celestial. E aí um homem coloca a cabeça para o lado de fora: entre nesse ônibus e sai desse mundo, que esse mundo vai terminar. E você não quer mais esse mundo. Aí dá sinal, faz sinal, eu quero. Aí o ônibus abre na sua frente e a porta abre. E você entra, graças a Deus, entrei no ônibus. E aí você entra no ônibus, tem uma roleta. Ué, tem que pagar? E aí você olha o valor, que é incalculável. Nem se juntasse todo o dinheiro do mundo, os diamantes, ouro, pedras preciosas, daria para pagar essa passagem. Mas aí quando você olha para o lado, tem um homem que aí faz assim para você, e ele tem a mão furada. Está com um crachazinho, escrito graça. Ele pega esse crachá e passa para você. E você entra. O que é essa salvação? Devemos escolher aceitar Jesus Cristo. Mas só entramos através da graça, para que ninguém se glorie. Então, Jesus, ele queria falar sobre essa salvação, mas ele não fala. Ele acaba falando sobre outro tema. E qual era
o contexto da vida dos crentes nessa época. Morte, perseguição, mortandade, já falei. O imperador Nero estava matando a rodo os cristãos. Tiago, no capítulo 12 de Atos, Herodes mandou matar ele. Morreu. Paulo, escrevendo em sua carta a 2 Timóteo, no capítulo 4, vai dizer, olha, no dia do meu julgamento, em primeira instância, ninguém foi ao meu favor. Demas me abandonou. O que o presbítero Osvaldo pregou aqui terça-feira. Terminei minha carreira e guardei a fé. Então pegam Paulo, levam para o pátio do sacrifício, deitam a cabeça dele e com uma espada afiada dividem a cabeça dele do seu corpo. Depois, Pedro estava rodando Roma, pregando a cruz de Cristo. Nero viu isso, crucifica ele, já que ele está pregando a cruz. E aí Pedro é crucificado nos moldes do Senhor Jesus Cristo. Mas aí Pedro faz um clamor, por favor, não quero ter a dignidade de ser crucificado igual ao meu Senhor. Por favor, me coloque a minha cruz de cabeça para baixo. E assim fizeram. E Pedro morreu na cruz do Calvário, na cruz que não é do Calvário, mas de cabeça para baixo. E João, cadê João? João está preso lá na ilha de Patmos. A gente não sabe, não tem comunicação, não tem como falar com ele. Então o contexto da igreja nesse período era de perseguição. E cadê os apóstolos? Estão todos morrendo. O último que sobrou está ilhado, prisão perpétua. E aí a gente pensa, Judas vai falar sobre a perseguição. Judas vai falar sobre a morte. Não, Judas vai falar sobre os falsos profetas que estão dentro da igreja. Judas não se preocupa com o que está externo. Porque o que está externo, a perseguição, a igreja é igual massa de pizza. Quanto mais bate, mais cresce. Não é. O problema é o que está dentro. É o que está envenenando. Os falsos profetas. E aqui a gente vê o 3 ainda. Eu queria escrever sobre a salvação que é comum, mas senti a necessidade de vos escrever, exortando a lutar pela fé, que uma vez por todas lhe foi dada. Então, a mensagem ela foi dada uma vez por todas as vezes. Por isso que Paulo vai dizer, ainda que uma profecia ou um anjo venha lhe dizer algo diferente disso, seja anátema, amaldiçoado. Porque a mensagem já foi falada. Então, Judas, ele diz que devemos recorrer de volta ao Evangelho, de volta à mensagem dos apóstolos. E seguinte, verso 4. Porque certos homens se infiltraram. Então, Judas ele começa descrevendo que essas pessoas elas chegam infiltradas, de mansinho. Vai, senta aí no banco, daqui a pouco está participando da comunhão, e assim vai, faz amizade, daqui a pouco está o quê? Falsas doutrinas, infectando o seio da igreja, sem que sejam notados, desde que há muito tempo estavam destinados para o juízo. Então, o alerta que Judas faz aqui, quem é voluntário a falso profeta, já é um destinado para o juízo eterno. E o que eles fazem? Mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a soberania de Deus. Então, eles alteram a graça. Ei, pode pecar, você é salvo pela graça. A graça te alcançou. Meus irmãos, pelo amor de Deus, a graça é de graça, mas não foi barata. Foi pago um alto preço, como diz aquela canção. Sei que foi pago um alto preço. 5. Mesmo que já soubesse de tudo isso, quero lembrar-vos que, depois de libertar o povo do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Agora, Judas ele vai dar
3 histórias. Lembra do 3? Vai dar 3 histórias aqui de pecados que tiveram o fim horrendos. O primeiro deles é a libertação do povo de Israel. Deus liberta o povo, tira, vai na peregrinação, e o que acontece na peregrinação? Idolatria, né? Idolatria e, olha, me fugiu da mente agora. E murmuração. Murmuração e idolatria. E o que aconteceu? Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Deus fulminou todo mundo. Todo mundo morreu. Segunda história. Qual é a segunda história? Os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação. Não têm confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ele dá a segunda história a respeito dos anjos, que desceram do céu, se relacionaram com mulheres e tiveram gigantes. Terceira história, qual é? A semelhança, no versículo 7. Põe aí, por gentileza, verso 7 de Judas. A semelhança desses anjos, vamos ver junto. Judas, capítulo único, verso 7. A semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, Israel saiu do Egito, murmuração, idolatria. Segundo, rebelião dos anjos, fazendo o que é contra o que Deus queria. E terceiro, Sodoma e Gomorra, homossexualismo, a ponto de querer se relacionar com os anjos de Deus que estavam na casa de Ló. Judas dá 3 histórias e 3 fins horrendos. Agora Judas, ele vai dar agora 3 personagens, no verso 11. Verso 11. Estão me acompanhando aí, irmãos? Vamos lá, verso 11. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, por causa do lucro, se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Então, nós temos agora Caim, Balaão e Coré, em outras versões, Corá. Qual foi o pecado de Caim? Não entregou a primícia. Caim entregou a oferta do seu trabalho, mas a Bíblia vai dizer que foi depois de tempos. E qual a diferença da oferta de Abel? Primícia. Nasceu a primeira cria. Abel foi lá, Senhor, eu não sei o que vai ser amanhã, não sei o que vou comer, porque se eu matar a mãe, não vai gerar cria. Então, eu estou entregando aqui a minha oferta, minha primeira oferta, porque o Senhor proverá. Não sei o que vai acontecer. Mas Caim não. Caim era agricultor, nasceu toda a sua safra, comeu, bebeu, alimentou os filhos, fez o que fez. E a Bíblia diz que, depois de tempos, Caim ofertou. Deixou Deus em segundo ou em último plano. Qual é essa diferença? Um coração voluntário a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo personagem, qual é? Balaão. Quem foi Balaão? Balaão era um falso profeta. Balaão, ele tentou amaldiçoar o povo de Israel por 3 vezes. 3 vezes. Mas Deus não permitiu. E aí, o que ele pensou? Pelo via espiritual, não dá. Porque Deus está protegendo lá. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Vamos dar mulheres para eles. Porque por via espiritual não dá. Mas vamos pegar as moabitas aí. Vamos lá. Porque aí o próprio Deus vai destruir, por causa da idolatria, do pecado. O que aconteceu?
pecaram, se relacionaram com as mulheres, adoraram aos deuses, e a Bíblia diz que por volta de 20 mil homens foram mortos por causa dessa idolatria. Terceiro personagem, Corá, em outras versões, Coré. E o que Coré fez? Coré iniciou uma rebelião contra a liderança. Olha o perigo, irmãos. Coré iniciou uma rebelião contra a liderança. E aí, Moisés, tá bom. Coré falou, vem cá, por que a gente não pode ser sacerdote também? Só essa turminha aí. Se Deus designou você, vamos ver amanhã. Amanhã a gente se reúne aqui e vamos ver o que Deus vai falar. Se eu não sou líder a respeito da parte de Deus, que eu seja fulminado. Se for você, que seja você. No dia seguinte, um buraco abriu, engoliu Coré e todos os que estavam na rebelião com ele. Então, nós temos 3 histórias e 3 personagens com destinos trágicos. E Judas, ele está alertando que esses falsos profetas vai acontecer, como aconteceu para essas 3 histórias, e eles têm o caráter de Caim, de Balaão e de Coré. Então, precisamos estar atentos, ligados com os falsos profetas em nosso meio. Continuando, o verso 12. Eles são rochas ocultas e praticam vossas refeições comunitárias. O que é rocha oculta, irmão? O que derrubou o Titanic? Um iceberg. O capitão lá, ele viu, conseguiu ver? Se tivesse visto, com certeza ia desviar. Mas o que? O iceberg é uma rocha de gelo oculta, uma pedra de gelo oculta. E o falso profeta que Judas está ensinando aqui é como uma rocha oculta. Você não vê, quando vê, bateu. Acabou, destruiu, naufragiou. Segundo ponto, são 6 aqui. Agora ele saiu do 3, ele deu 6 exemplos. São pastores que apacentam a si mesmo. Ou seja, não seguem a liderança, são desobedientes. Eles fazem o que o próprio coração manda, ao próprio prazer, bel prazer, próprio desejo. Não seguem liderança nenhuma, são insubordinados. A gente já consegue agora ter uma clareza do que é um falso profeta. Seguinte, são como nuvens sem água, ou seja, falsas promessas. O agricultor, Israel, é semiárido, assim como o nosso Nordeste. Eu sou nordestino, tenho sangue. Minha mãe é cearense, meu pai é pernambucano. E o Nordeste é semiárido. E quando o agricultor ele vê uma nuvem, graças a Deus, vai chover, vamos ter safra. E aí vem a nuvem, passa, não chove. É o que Judas está explicando aqui. Eles são como nuvens sem água, ou seja, frustrante. Pensei que ia ter uma lavoura boa, mas não teve. O que mais vê, esses coaches que fazem falsas promessas, disfarçados de pastores. Você vai fazer isso, vai ganhar. Tem um sujeito que se chama Pablo Marçal. Esse cara está no Reclame Aqui. Como é que um cara está no Reclame Aqui? O outro, David Leonardo também. O que um pastor, que se diz pastor, está fazendo no Reclame Aqui? Falsas promessas, irmãos. O que mais tem? Pessoas que fazem falsas promessas. São como nuvens sem água. São levados pelo vento. Continuando, no verso 12, vamos lá. São como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. Então aqui agora Judas está explicando que um falso profeta, ele não dá fruto e não tem raiz. Já viu esses caras que surgem do nada? Está famoso, está pregando. Uau! Aí você não sabe a história do camarada. Não tem raiz. Não sabe. A mesma coisa igrejas que são surgidas do nada.
sem raiz. São como ondas bravias do mar, espumando suas águas próprias indecências, suas próprias indecências. Eles causam uma tempestade. E essa espuma, depois do Réveillon, a gente sempre vê, né? Olha as praias, como é que ficam as praias? Todas sujas. Aquela espuma preta vem para a areia, fica aquela areia toda cheia de lixo. Os falsos profetas, eles causam tumulto, igual um mar bravio. E o final é o quê? A sujeira. Quando vai ver, já está tudo sujo. Estrelas fora de curso. Antigamente, o povo no Oriente, assim como os judeus, eles se guiavam como estrela. Né? Os reis magos, eles chegaram até a manjedoura de Cristo através de quê? De uma estrela. Ali era uma estrela especial. Nós cremos, mas é o que a gente vê, essa estrela cadente. Poxa, tem que ir para lá está a sorte. Tá? Eles tinham essa superstição. E aqui diz que esses falsos profetas são como estrelas sem rumo. Ou seja, não guia ninguém, não chega a lugar nenhum. E por último, vai dizer, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. O 14, Judas vai trazer aqui a profecia de Enoque. E quem foi Enoque? Foi o 7º após Adão. E aqui o interessante é que é um livro apócrifo. O que é um livro apócrifo? É que não tem a inspiração. Aí você pensa, mas se Judas está citando um livro apócrifo, que não tem a inspiração, então está na Bíblia? Será que todo livro ele é aprovado? Nós, pentecostais, entendemos que esse trecho ele tem a sua revelação especial, porque cremos que Deus cuida de tudo, Ele domina todas as coisas e preservou esse trecho para que Judas pusesse na sua epístola. Então, sobre esse trecho, nós cremos que ela é infalível, ela não tem erro. E a validade dela é sobre esse trecho. Nós vamos ver mais para frente. E o que está escrito aqui, no 14? A respeito deles, Judas está falando sobre ainda os falsos profetas, profetizou Enoque, 7º depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com seus milhares de santos para exortar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações e impiedade que impiamente cometeram, de todas as palavras duras que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, é o destino final. E aqui Judas dá um ensinamento interessante sobre escatologia. Porque diz que os santos, eles vão descer com Jesus. E aí, os reformados vão dizer, isso daí são os anjos. Mas aí tem um problema enorme, 2 problemas. Porque está dizendo aqui que vão descer para o quê? Tem um objetivo, para julgar. Anjo não julga. Mas não tem ninguém. 1 Coríntios 6, o verso 2, vai dizer que a igreja julgará. E não só julgará as nações, mas julgará os anjos também. Então, quando voltamos aqui para Judas, entendemos que esses santos que vão descer para julgar é a igreja. É a igreja. O segundo problema de crer que a igreja não passará pela tribulação é como é que fica a respeito que Jesus falou que vou lhes preparar lugar. A casa de meu pai há muitas moradas. Porque se a igreja passa pela tribulação e os anjos descem com Jesus, quando que a igreja sobe para a morada do Senhor? Porque logo após é o milênio. Então Judas, com essa revelação, ele destrinchou para a gente aqui, não passaremos pelo dia da ira, seremos livres. Porque quem desce aqui é a igreja. Vamos estar vindo da boda do Cordeiro,
agora direto com o Senhor Jesus para julgar as nações. Amém? 15. Para executar já foi. 16. Tais homens vivem a reclamar, a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca proferem muita arrogância, adulando pessoas por interesse. Judas, então, ele dá mais uma instrução. Esses homens, essas pessoas, elas são reclamões, murmuradores, a se queixar, só fazem os seus próprios desejos. E, por fim, são arrogantes e adulam pessoas, ou seja, por próprio interesse. Elas são o puxa, né? Ele gosta de bajular pessoas importantes com um objetivo, com um interesse. E esse interesse é o quê? De crescer, desenvolver e aí executar o chamado deles, de falso profeta. O 17, Judas agora se volta para a igreja. Judas, ele fala, mas vós, amados, lembrando de novo, vocês são amados. Lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos. Então devemos lembrar do ensino dos apóstolos. Previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá pessoas que zambarão, dominadas por seus desejos ímpios. Então, esses falsos profetas, eles são também escarnecedores. Salmo 1 vai dizer o quê? Ele vai fazer o paralelo entre o ímpio e o justo. E ele vai dar uma orientação. Não se assente na roda dos escarnecedores. O 19. Estes são os que causam divisões. Então, eles causam divisões, ruptura no meio da igreja. E Provérbios vai dizer que há 6 coisas que Deus odeia, mas a última ele abomina. É o quê? Contenda com irmãos. Então, aqui está uma coisa muito importante para nós, irmãos. Evitarmos contenda. Irmão fofoqueiro, que não sei o que. Evita, irmão. Ora por ele. Precisamos orar pelos nossos irmãos. E Judas continua a sua exortação final, estamos no verso 20. Mas vós, amados, edificando sobre a fé santíssima e orando em espírito. Então, Judas dá 2 dicas aqui para resolver esse problema. Né? Edificando, o que é edificar? Edificando-vos uns aos outros. A gente, um ajudando, construir. O que é um edifício? É uma construção. Então, a nossa fé, ela está em construção, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Edificando uns aos outros. E também orando no Espírito. Orar no Espírito. Aquela oração fervorosa. Quem fala em línguas, fala em línguas. Quem canta em línguas, canta em línguas. Oração no Espírito. E aí, o Judas, no verso 21, ele dá mais uma explicação. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Precisamos nos conservar no amor de Deus. O que é isso? Permanência. Permanência. O que adianta viver uma vida no Senhor e depois abandonar? Sabe qual é o fim? O de Hebreus 6, verso 4. Né? O povo que experimentaram a fé, experimentaram o Espírito Santo, boa palavra, mas decaíram da fé. Para esses é impossível que volte. Então, o que garante a nossa salvação é a permanência, conservando-se no Senhor Jesus Cristo. Amém? O 22. Mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida. Se com os falsos profetas devemos ser rigorosos, com os irmãos que foram enganados,
nós devemos ter misericórdia, compaixão, né? Mateus 18 vai dizer o quê? Se um irmão pecar, vá até ele. Aí dá mais uma dica, Jesus, se você não conseguir convencer ele, chame mais um ou dois, aí vai de novo. Se não conseguir ainda, aí diante de toda a igreja, o ministério pastoral fala. Se ainda ele não se arrepender, aí é expulso. Mas a dica que Judas nos dá aqui é misericórdia, porque eles foram enganados, irmãos. Esses falsos profetas, eles são dissimulados. Eles conseguem pegar, eles conseguem enganar. Técnicas, gatilhos mentais. E salvai-os, 23, os arrebatando do fogo. Olha onde eles estão no fogo, esses irmãos que foram enganados. E quando a gente salva eles, quando a gente tira eles desse engano, dessa falsa doutrina, a gente tira eles do fogo pela graça do Senhor Jesus. Devemos pedir graça. E o 24, Judas, ele termina a sua epístola fazendo uma doxologia, que é uma exaltação, um louvor a Deus. E ele dá um ensinamento, que aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar, Deus tem todo o poder. Quem está em Cristo, nova criatura é. E Ele nos ajuda a impedir de pecar. O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para vos apresentar imaculados, com grande júbilo diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Senhor, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. O ensino que Judas nos dá aqui é a respeito de estarmos atentos, nos alertar com os falsos profetas. Mas Judas começa dizendo que Jesus é o guarda da igreja e termina dizendo que Ele é todo poderoso. Jesus, o guarda da igreja, tem todo o poder. Ele não falha, Ele nunca falhou. E Ele não falhará. O Senhor Jesus, o guarda da igreja, que possa nos orientar, nos guardar, que possa nos trazer à memória sempre a lembrança do seu sacrifício e também da sua ressurreição, para que um dia, não sei quando, pode ser hoje, pode ser amanhã, Ele volte. Há 2 métodos que o crente pode ser arrebatado, né, ir para o céu. Ou na sua morte, vamos encontrar com Jesus, ou no arrebatamento invisível. Eu vou louvar aqui com os irmãos. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vive minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer.
guardei no coração, e da sua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. O Senhor não falhará. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sempre digo aos irmãos que o que nos sustenta é a palavra. De todas as promessas que possam ser feitas ou que já fizeram a você, se elas não tiverem consonância com a palavra, desconfie. E ali o resumo prático, eu ia ler o texto, o último, de todas as promessas, meus irmãos, o texto que Diego leu, que é a doxologia, que Judas conclui, diz o seguinte: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e para todos os séculos. Amém. Isso é promessa. Isso é promessa que você pode ter certeza vai se cumprir, Carol. Vai se cumprir. Não se decepcione com promessas de coach ou com promessas de até pessoas ou até eu que possa fazer uma promessa a você de te dar alguma coisa. Não se decepcione se ela não cumprir. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre cada dia na nossa vida. E é isso que Judas está trazendo para a gente, de todas as falácias ditas, de tudo aquilo que a mídia tem trazido para nós, tudo aquilo que é falso tem sido trazido para você. Apure o que é verdadeiro, porque se for da palavra de Deus, ao único Deus seja a glória para sempre, porque vai se cumprir na tua e na minha vida. Aleluia por isso. Eu fico vendo, o Diogo está falando dessas promessas, eu estava olhando aqui alguns irmãos anciãos aqui, e obviamente as pessoas têm dificuldade dessa questão de dizer que é ancião e tal, eu tenho tentado ensinar um pouco isso, mas eu fico vendo, meu Deus, esses irmãos estão com raiz, Diego, raízes, plantados aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus.
porque creem que o que sai daqui, que o que é falado, que o que é ensinado está de acordo com o que o Espírito Santo de Deus deixou para nós na sua palavra. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, eternamente. Amém. Vamos ficar de pé. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Bendito Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade e por Teu cuidado conosco. Te agradecemos, ó Deus, pela ministração da Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por cada um dos Teus filhos que aqui vieram e que puderam cantar louvores e que puderam ouvir a Tua voz por intermédio da ministração da Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor é o Senhor que traz-nos instruções constantes e verdadeiras, ó Deus, para que possamos seguir, ó Deus, para o alvo que é Cristo Jesus. Possamos estar alertados todos os dias mediante a Tua palavra, para que os nossos pés não venham pisar, ó Deus, ou não venham se extraviar em momento algum, mas que possamos estar cientes daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor quer para a Tua igreja, lavada e remida pelo sangue de Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, por esse privilégio. Te agradecemos e pedimos ao Senhor que abençoe cada vida que aqui está. Venha sustentar, ó Deus, as Tuas promessas, porque o Senhor é bom, o Senhor traz palavras de vida eterna a cada um dos Teus filhos. Portanto, nesta noite, queremos Te pedir, ó Deus, que Tu abençoe as vidas aqui. Venha dar sustentação, Senhor, espiritual. Venha dar graça, venha dar forças, venha abrir portas de emprego, venha sustentar, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da sustentação do Teu povo. Portanto, em nome de Jesus, nos fortaleça, nos oriente, nos dirija, Senhor, no mundo mau e perverso, a fim de que possamos manter-nos firmes e constantes na Tua obra, Senhor. Seja essa a Tua misericórdia. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, eu quero perguntar se há alguém que quer aceitar Jesus como Salvador. Venha à frente. Venha, nós vamos orar por você. Nós recebemos aqui, após a palavra dos boas-vindas, a Luísa e Maria Fátima. Onde estão essas pessoas? Luísa e Maria Fátima estão ali. Você cumprimente, pode cumprimentar aí a Maria, Luísa e Fátima. Cumprimente aí, por favor, do lado. Poxa, eu estou pedindo, faça isso. Elas chegaram no momento de culto, os irmãos já deixam sentar, não querem cumprimentar, mas agora você pode cumprimentar aí. Que Deus abençoe, Luísa. Deus abençoe, Maria Fátima. Esperamos que vocês tenham se sentido bem na casa do Senhor, ouvido a palavra e podido cantar conosco louvores que exaltam o nome do Senhor. E se já conhecem Jesus, isso é muito bom tê-los conosco. Se não conhecem ainda de fato, aceitem-o como Salvador, porque Jesus Cristo está voltando. Amém? Vamos orar então para encerrar. Você está feliz? Está alegre com Jesus? Nessa quase última semana aí de final de 2023, eu quero que Deus abençoe a sua vida grandemente, abençoe a minha vida, a tua vida, e nos guarde ao longo dessa semana, nos dando uma semana de paz, uma semana de bênçãos, semanas sem exageros, mas uma semana em que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Eterno e soberano Deus, louvamos o Teu nome
por estarmos nesse momento cultuando a Ti até então e podermos terminar esse culto, Senhor, adorando a Ti. Possamos sair daqui com o nosso coração cheio da Tua palavra, Senhor. Possamos sair daqui, ó Deus, animados, ó Deus, como servos de Cristo, alegres por pertencermos à Tua família, Senhor, por sermos Teus servos e Teus filhos, ó Deus, e que possamos anunciar este evangelho transformador, salvador, regenerador a outras pessoas, a aqueles com quem estaremos nos relacionando ao longo desta semana. Seja essa a Tua vontade, Senhor. Guarda-nos de todo mal, leva-nos em paz para a nossa casa, livra-nos, Senhor, de todos os males, livra-nos de todos os perigos. Ajude, Senhor, cada família aqui representada, aos nossos irmãos que nos visitaram, estenda as Tuas mãos, Senhor, cuide de nós, cuide da Tua igreja, Senhor, cuide do nosso país, guarde a nossa nação, estenda as Tuas mãos sobre o nosso país, ó Deus. Nós oramos, Pai, fica conosco, dá-nos uma noite de paz, dá um sono reparador a cada um dos Teus filhos. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Pastor Marinaldo, com a bênção apostólica. Vamos, aleluia, agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu ontem fiz 57 anos de casado. Hoje, hoje minha esposa me lembrou, não sabia, não. Minha esposa falou comigo, mas não, tem 57 anos que nós fizemos o nosso casamento. Amém, glória a Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Levante suas mãos. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos sempre. Amém. Amém. A Ele a glória. Deus abençoe você. Deus abençoe Luísa, Maria Tatiana. Deus abençoe os nossos visitantes. Passe aqui na cantina. Que Deus abençoe os irmãos que vieram conosco. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.